irmão. Se está aí no celular, já abre o aplicativo. Presta atenção lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 9. Vamos, a palavra de Deus, o coração de Deus para o nosso coração. Ó, irmão, estou felizão. Devagarzinho a minha voz está voltando, ó. Ainda estou meio fanho ainda, né? Mas vou pregar hoje, amanhã vou pregar de novo, sábado vou pregar de novo. Ô, glória! Mas não frouxamos a guaiaca, né? Vamos para cima, vamos para cima. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Palavra de Deus, do coração de Deus para o nosso coração, amém? Vamos ler? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, no tempo oportuno, no tempo certo, nós vamos colher, nós ceifaremos. Se, tem um se aqui, né? Se não houvermos desfalecido. Amém? Feche teus olhos, feche tua Bíblia. Pai, fala conosco através da tua palavra. Fala no nosso coração agora, Rei da Glória. Espírito Santo de Deus, nós precisamos, nós dependemos de ti. No nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Se assente então. Fique confortável na medida do possível. Tente não dormir. Tente não desfalecer. Aliás, o tema da mensagem é esse. O tema da mensagem é sem desfalecer. Sem desfalecer. Olha só que promessa abençoada. Está aqui no livro de Gálatas. Paulo escreve aos Gálatas uma exortação, é claro, aqui primeiro em a gente fazer o bem. Aqui no capítulo 6, Paulo fala muito sobre isso, sobre cada um fazer a sua própria obra e a colheita, enfim. Mas aqui, mais precisamente no versículo 9, ele nos dá uma exortação, ele nos chama a atenção e reafirma aqui uma promessa, um princípio, né? Um princípio bíblico, um princípio do reino de Deus. Aliás, um princípio eterno que não é apenas um princípio bíblico, porque ele não foi criado pela Bíblia, mas é um princípio eterno que é revelado pela Bíblia, porque a Bíblia ela permanece para sempre, mas os princípios de Deus são eternos, são diante de todas as coisas, são princípios que regem a eternidade, que regem a vida, que regem o mundo que conhecemos, princípios eternos revelados aqui mais uma vez, da semeadura e da colheita. Paulo diz assim para não cansarmos, para não desistirmos. Claro que ele não está falando do cansaço, apenas do cansaço físico, porque a gente se cansa. Por mais que a gente esteja fazendo às vezes coisas boas, ainda que a gente esteja envolvido em boas obras, em fazer o bem às pessoas, é natural que a gente vai se cansar. Você pode passar o dia inteiro trabalhando no mutirão, né? Nós temos aí agora o pessoal trabalhando lá no Rio Grande do Sul, no resgate das pessoas, de manhã, de tarde, de madrugada, se doando, se entregando. Não há dúvida de que essas pessoas estão fazendo algo bom, não há dúvida de que essas pessoas estão fazendo algo extraordinário, mas também não há dúvidas que em algum momento do dia eles estão cansados. Não há dúvida que em algum momento do dia eles vão ter que se alimentar, eles vão ter que parar, vão ter que descansar um pouquinho, porque o corpo o corpo físico ele vai se cansar. Então Paulo ele não está falando de cansaço, de você não se cansar, não se esgotar. Aliás, às vezes fazer o bem é esgotante, a gente se esgota, e é por isso que ele fala aqui neste texto. Ele fala sobre a importância de a gente não desistir. Ele fala da importância de a gente não parar, de a gente não abandonar aquilo que estamos fazendo, aquilo que Deus nos deu a fazer, a colheita, a semeadura que Deus nos colocou a semear, porque ele aqui reafirma a promessa de Deus, o princípio eterno dos céus, que se nós colhemos, nós colheremos. Aliás, se nós plantamos, nós colheremos. Se há semeadura, há também a colheita, haverá a colheita. Eu ia tirar foto de mim aqui muito pertinho e me atrapalhei. Me senti importante aqui agora. Não sabia como é que eu agia, se eu ficava parado, se eu me mexia, o que eu fazia.
Mas glória a Deus, né? Nossa comunicação está trabalhando, está surpreendendo a gente, glória a Deus. Estamos semeando aí, vamos ter colheita em nome de Jesus, amém? Então, um princípio eterno revelado aqui, e Paulo diz: não canse, não desista. Aliás, né, hoje eu vi mais uma vez aí na internet, alguém, não sei de onde que foi, eu vi pelo celular, não sei mais de onde. Mas quando você está cansado, descanse, não desista. Às vezes a gente está cansado, se sente cansado, a gente quer desistir. Não é momento de desistir, talvez seja só tempo de descansar um pouco, né? Jesus descansava de tempos em tempos, ele dormia. Às vezes um dia estavam lá os discípulos desesperados, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo porque tinha que dormir também. Ele era Deus, era o Senhor dos senhores, mas o corpo era físico, tinha que descansar. Então é natural a gente descansar um pouquinho, tem que descansar um pouquinho, mas Paulo não fala disso. Paulo disse: não pare, não desista, não nos cansemos de fazer o bem, porque a colheita virá. Se nós continuarmos a semeadura, se nós permanecermos semeando, nós teremos colheita. Porém, ele coloca aqui, como eu disse, um ser ali, quase que uma condicionante, né? Uma condição para que a gente possa ter a semeadura, para que a gente possa ter a colheita após a semeadura. Aliás, talvez seja certo, à luz dessa palavra, dizer que lançar sementes não é garantia. Apenas lançar sementes talvez não seja garantia de colheitas. E é por isso que às vezes a gente trabalha e se desenvolve e se desgasta. Muitas pessoas se desgastaram em Deus, no reino de Deus, nas coisas de Deus, e agora estão aí decepcionadas, frustradas, porque elas não compreenderam, não permaneceram, estavam cansadas, não descansaram, desistiram. E quando a gente desiste, nós estamos abortando o processo de Deus na nossa vida. É o que Paulo está dizendo. Não se canse de fazer o bem, não se canse de continuar, de lutar, de fazer, porque você vai colher, se não desfalecer, se você não se entregar, se você não parar, se você não desistir. Porque se a gente desistir, irmão, não adianta ter a semente na terra. Se o produtor desistir de cuidar da planta, desistir de cuidar da semente que foi lançada, se ele desistir de cuidar da lavoura, todo o trabalho de semeadura pode ser colocado em risco, pode ter uma perda significativa, se não total, porque não houve um cuidado, né? É a tal da enxadinha, né? Antigamente, né? Pensa num negócio, todos os dias, antigamente, hoje tem as máquinas, mas ainda assim as máquinas têm que trabalhar, tem que colocar lá. Hoje tem o pesticida, antigamente era na enxadinha, tinha que levantar cedo, ir para a roça, capinava um dia, daqui a pouco o mato nascia, capinar de novo, para o mato não afogar a planta, para o mato não roubar a capacidade da terra de trazer força e vitalidade para a planta. Então tinha que cuidar, tinha que zelar da lavoura, tinha que permanecer até no dia da colheita. Tinha a semeadura, mas depois tinha todo o processo, porque entre colheita e semeadura é um processo. E a verdade é que por vezes o processo entre semeadura e colheita é fustigante e pode nos roubar a esperança. A gente precisa, como Paulo disse aqui, não desfalecer, não nos cansemos, Paulo diz, para que não desfaleçamos, para que a gente não desista, para que a gente não abandone as lavouras que Deus nos deu, para que a gente não perca, inclusive, o trabalho já aplicado, o trabalho já desenvolvido, o esforço já colocado, a semente que já foi investido. Porque se nós desfalecemos, nós desistimos, e não apenas não temos colheita, como ainda temos uma perda significativa do investimento primário. O primeiro investimento é perdido. Então Paulo fala da importância de não desfalecermos. E é por isso que o tema da mensagem é sem desfalecer. E eu quero falar sobre três condições, pelo menos, 3 situações que nós precisamos estar atentos para não desfalecer. Como não desfalecer? Como não perder toda a esperança? Desfalecer é perder toda a esperança, é desistir, é não conseguir mais, é estar totalmente esgotado, totalmente esvaído, é não ter mais condições física, emocional e espiritual de ir adiante. Quando nós desfalecemos, nós abandonamos tudo. Aquilo que era para ser uma bênção, que Deus nos deu como bênção e que de fato é de Deus uma bênção.
nós lançamos, abandonamos e acabamos perdendo tudo, porque desfalecemos, porque paramos de crer, porque paramos de acreditar. A semente está na terra, a semente é boa, a terra ela está produtiva, a terra é boa, os céus estão mandando as chuvas e a chuva é boa, todo o processo está funcionando como Deus falou, como Deus colocou, a colheita está vindo aí. Mas se nós desistirmos, mas se nós desfalecemos, mesmo a semente boa, mesmo a terra boa e a chuva vindo dos céus, não poderá nos garantir uma colheita abundante. Então é importante que a gente entenda e aprenda como que funciona, para a gente não desfalecer. E a primeira coisa dessa situação que eu falo aqui, que é para não desfalecer, a primeira situação é justamente essa, é conhecer o processo. Conhecer o processo. Quem entende do processo está mais apto a suportá-lo. Quem entende, sabe. Olha aqui, a Bíblia diz que o meu povo, Deus disse, o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Nós desfalecemos às vezes, desistimos porque não entendemos o processo, não entendemos o reino de Deus, não sabemos como as coisas funcionam em Deus e no reino de Deus, não entendemos às vezes da luta, a batalha em que estamos envolvidos, a batalha espiritual. Não há em nós sobriedade, não há em nós o caráter de Cristo, não estamos entendendo nada, não compreendemos nada, o que Deus faz, como faz e por que faz. E quando nós não conhecemos o processo, quando nós não entendemos daquilo que estamos fazendo, é bem provável que por não entender, por não conhecer, possamos abandonar no meio do processo, no meio da situação, no meio da construção. Você imagina o pessoal que planta lá, alguém já plantou lavoura aqui? De milho, soja, milho. Quanto tempo mais ou menos o milho entre semeadura e colheita? Quanto tempo para produzir milho? Você planta a sementinha de milho, quanto tempo para tirar a espiga depois? Cadê? 3 meses? 6 meses? Estou fora. Eu vou lá no mercado, já pego na hora, prontinho. Eu vou esperar 6 meses para comer uma espiga de milho. Mas não tem outro jeito. Ou eu espero 6 meses, olha aqui, gente, para você entender. Imagina a gente tudo ansioso como a gente é hoje. Tudo ansioso, a gente quer comer um milho verde, eu quero quando? Quero agora. Estou com vontade. Se alguém tiver alguma grávida aí, né? Tem alguma aí que está grávida aí? Ali, a grávida ali, ó. Aí, ó. Vontade de comer um milho verde, né? Para quando? Para agora. Vamos de madrugada mesmo, vamos achar. Porque às vezes a gente está com muita vontade, muito ansioso, e a gente vai diante de Deus, e com toda a nossa ansiedade, e com toda a nossa vontade, né? Como Deus falou com a gente, com todas as nossas necessidades. Deus falou domingo com a gente que, e eu vou lá e digo, Deus, eu quero um milho, quero hoje, quero agora. Porque a gente acha que Deus pode dar agora. Só que existem princípios eternos de Deus, os quais nem Ele mesmo, Ele atropela. É 6 meses. Se você quer comer um milho, meu irmão, você tem que plantar a sementinha. Tem que primeiro preparar a tua lavourinha. Aí você vai plantar a sementinha e vai esperar nascer a sementinha. E nascendo a sementinha, você ainda tem que ir lá e capinar e cuidar bem da lavourinha. Cuidar para não vir nenhum bichinho lá comer depois, né? Senão vem um bichinho lá e come. Tem que vigiar, tem que cuidar, tem que zelar. E se você zelar bem, depois de 6 meses cuidando da lavourinha, aí vai chegar o dia que você vai poder colher e vai comer uma espiga de milho saborosa, dentro do processo que Deus plantou, Deus nos deu para construir. Mas se eu não conheço o processo, se alguém não sabe, eu estou falando aqui de uma coisa óbvia, é claro, né? Óbvia para que agora a irmã Vânia já ensinou nós, né? Senão não era tão óbvio assim. Mas se eu não sei que tem que esperar 6 meses, se eu não faço ideia de como as coisas funcionam, eu vou lá e planto uma semente e espero um dia e não vem nada, e 2 dias não tem nada, passa 15 dias, sequer brotou, esse negócio acho que morreu aí. Morreu essa semente aí. Não vai dar certo. Passa 1 mês, 2, nasce aquela árvore bonita, né? Que aqueles pés de milho tem uns que são grandão assim. E eu olho, cadê a espiga? Não tem espiga.
Pode ser, é provável, se alguém incauto, não sei se há tanto assim, né? Mas se alguém que não entende, não conhece nada, ele pode desistir, porque ele não sabe que são 6 meses, 4 meses. Ele não sabe que tem que esperar 4 meses. Passado 30 dias, ele disse: já deu para mim, já deu. Até quando eu vou ter que ficar aqui cuidando desse pé de milho? Até quando eu vou ter que ficar aqui cuidando de lavoura, sem ter nada para colher, sem ter colheita? Até quando eu vou ter que ficar aqui enfrentando o sol, chuva, cuidando? Eu já tem 30 dias e nada. Eu acho que isso aqui é furada, não vai dar certo. Quando a gente não entende, não conhece os processos, não conhece o reino de Deus, não sabe como as coisas funcionam em Deus e no reino de Deus, nós podemos ser tentados ou desanimar e desistir e abortar o processo daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está preparando, daquilo que Deus já está construindo para nos abençoar no final do processo. Se nós desfalecermos, e às vezes desfalecemos porque não conhecemos a Deus, nós não sabemos que Deus é quem levanta o homem do monturo, como a Bíblia diz, é Ele quem levanta e é Ele quem abate. Nós não entendemos que Deus exalta os humilhados, e às vezes somos humilhados, e porque somos humilhados, nós desfalecemos e desistimos, e abandonamos a Deus, abandonamos o ministério, abandonamos o chamado, porque nos sentimos demasiadamente humilhados, e porque estamos humilhados, nosso orgulho está ferido, e porque nosso orgulho está ferido, nós achamos que não merecemos sofrer isso, viver isso e suportar isso, então desfalecemos e desistimos. Porque não entendemos o processo. No processo dos céus, o humilhado será exaltado. No processo dos céus, Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, e nada está acontecendo sem que Ele saiba que está acontecendo. E nada está nos vindo, se nós estamos em Deus, que Ele não saiba que está vindo, porque nós estamos em Deus. Se não entendemos o processo, nós não conhecemos a palavra de Deus, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquelas coisas que são ruins para nós, mesmo aquelas coisas que não são palatáveis, são indesejáveis, e que acontece, e que a gente fica triste, e que a gente não queria que fosse assim, ficamos frustrados. Quando nós não conhecemos o processo, nós desfalecemos, porque a frustração nos subjuga, e nós podemos acreditar erroneamente que Deus não está nem aí para mim, que Deus não está cuidando de mim, que eu não sou importante para Ele, que eu não sou importante para os céus, que o que está acontecendo comigo é porque Deus não está velando por mim, Deus não me conhece, eu não conheço o processo. Eu não conheço o Deus que eu sirvo, eu não sei como Ele faz. É quando eu não conheço o processo, é que talvez a gente acaba desfalecendo, cedendo para o pecado, cedendo para a maldade, cooptados pelo engano, pelos nossos próprios desejos. Quando a Bíblia diz da guerra da carne contra o espírito, e eu não conheço e não entendo, e porque eu não conheço, então eu me deixo levar pelos valores, os desejos da carne, e sendo cooptado pelos desejos da carne, eu acabo enfraquecendo e desfalecendo, e o processo de Deus na minha vida acaba sendo abortado. Quem entende do processo está mais apto a suportá-lo. Quem entende do processo, ele sabe que hoje é dia de capinar, mas ele sabe também que capinado hoje, daqui a uma semana eu vou ter que ir de novo. Ele sabe que se eu espantei os pássaros hoje para não roubarem a minha semente, amanhã eu vou ter que de novo espantar os pássaros. Ele sabe que eu plantei a sementinha e embora ainda não há nenhum sinal de que algo está acontecendo, eu sei porque Deus está nesse negócio, que lá debaixo da terra o milagre já está acontecendo, a semente já está sendo mexida, incomodada, Deus já está fazendo germinar e crescer. Os meus olhos ainda não veem, mas eu sei que Deus já está trabalhando. Quem conhece o processo suporta, ele fica mais apto a suportar. Quem conhece Deus e sabe o que Deus faz e como faz, ele é resiliente.
ele está passando na prova, está na dificuldade, está na luta, mas ele continua dando glória a Deus, servindo a Deus com alegria e com fidelidade, porque ele é o conhecedor do processo. Ele não vai desfalecer no meio das provações e das privações. Então, conhecer o processo, conhecer a Deus, conhecer o Deus que servimos, conhecer os princípios de Deus, os valores eternos do reino de Deus, os princípios eternos que regem todas as coisas e regem também a nossa vida, para não desfalecer, para que possamos ter colheitas, para continuar a fazer o bem, como Paulo diz. A segunda coisa que nós precisamos entender para não desfalecer é que nós temos que aprender a exercer esforço. Olha só, tanto a semeadura quanto o tempo de espera exigem de nós um esforço físico e também emocional. Seja esforçado. Exige esforço, irmão. Não desista de fazer o bem, que a seu tempo vai colher, se não desfalecer. Às vezes desfalecemos porque não queremos nos esforçar. Às vezes queremos, né? Eu falo do crente feiticeiro. O crente feiticeiro é o feiticeiro é alguém que quer grandes resultados, com pouco ou nenhum esforço. É por isso que o feiticeiro ele quer o livro da magia, né? O livro da magia que tem as palavras mágicas. Então ele vai procurar as forças ocultas e desculpa, algumas palavras mágicas que possam despertar aquelas forças ocultas e fazer com que as forças ocultas trabalhem por ele e ele não tenha que fazer esforço nenhum. Ele tem que fazer pouco esforço. O feiticeiro ele não quer se esforçar, ele quer que alguém faça por ele. Qualquer coisa aí, uma força qualquer. E aí nós temos o crente, que eu chamo o crente feiticeiro. Ele também não quer esforço, ele não quer se esforçar. Ele quer que Deus faça tudo, então ele procura até algumas palavras mágicas, né? Ah, mas em nome de Jesus vai dar certo. Não é assim. Se você não se esforçar, não adianta ficar jogando a bola para Deus, não. Ficar jogando a bola para Deus. Ah, Senhor, ajuda eu, Senhor, ajuda fulano. Ah, Senhor, quando a gente passa, né? Passa na rua, tem alguém ali, um parente, um amigo, alguém que se sabe que precisa de Jesus. A gente vai orar e diz, ó, Senhor, manda alguém lá falar de Jesus para ele. Pronto, agora mudou, Jesus mandou nós ir, agora nós não estamos mandando ele lá, né? Vai lá, Senhor, fala com ele, vai lá, Senhor, alcança ele. Eu já mandei você, o ID é para você. Eu já dei a ordem, mas eu não quero esse esforço. É difícil, então eu quero passar a bola. Eu quero, através de uma palavra mágica, que a gente pensa que o nome de Jesus é uma palavra mágica, que vai despertar uma força extraordinária, sobrenatural, e vai trabalhar a meu favor, e eu vou ficar aqui de boa, só esperando o milagre acontecer, só esperando a espiga de milho, né, com manteiguinha, bem salgadinha, para mim, na minha mão, sentadinha na cadeira lá na praia, em nome de Jesus, eu vou ganhar uma espiguinha gostosa, suculenta, Deus vai me dar. Quer ficar de boa no sofá assistindo Netflix? Não quer se esforçar, ler a palavra de Deus, orar, jejuar? Não quer viver uma vida de santidade? Irmão, vida de santidade não é fácil. Vida de santidade exige esforço, exige dedicação, muita dedicação. Viver em Deus exige dedicação e esforço. É cansativo às vezes. Exige de nós fisicamente, exige de nós emocionalmente. A semeadura é difícil. Ou você acha que é fácil perdoar quem nos faz o mal? É fácil perdoar quem nos ofende? É fácil orar. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Falta uma auréola na cabeça aqui, né, o santinho. Mas não é assim não. A oração é bonita, mas a prática é guerra, irmão. A prática é difícil demais. É uma guerra interna no meu coração. Eu não quero perdoar ninguém, eu quero que morra. Eu quero que Deus mate, eu quero dar um soco no nariz. Eu não quero, a luta, a guerra é muito grande. O cara me fez mal, a pessoa me fez mal, me deu um prejuízo. É difícil demais, eu vou orar, Deus, não consigo perdoar, eu não quero perdão. Eu quero que arrebente ele no meio.
É difícil demais, é uma guerra, mas exige de nós esforço. Servir a Deus com fidelidade exige de nós esforço. Falei aqui sobre dízimos e ofertas. Exige esforço, e um esforço tremendo. Quer ver o mês que a chapa esquenta? Fui lá no shopping, me emocionei. Passei o cartão de crédito. Estava numa bad. Um dia difícil. Aí fui no shopping. Hoje eu vou comer um camarão. Hoje eu vou. Estou precisando. Eu trabalho, eu mereço. A gente fica se convencendo, né, que está tudo bem. E eu vou lá e faço. Vou comprar um carro novo. Eu preciso, eu mereço. Fazer uma Bíblia, né? E aí, quando a gente faz, às vezes, as coisas erradas, né? Ou sei lá, talvez não fez errado, só veio uma necessidade, pode ter sido também só uma necessidade, um problema, uma dificuldade. Mas daí vem um mês e eu dou uma olhadinha no orçamento e digo, xiii, agora lascou-se. E agora, meu Deus, eu vou ficar sem pagar. E eu acho que vai ser o Senhor. O boleto de Deus vai ficar para a semana que vem. Porque é difícil, irmão. Tem dias que servir a Deus com fidelidade exige de nós um esforço muito grande. Puxa, eu vou dar o dízimo aqui. E foi-se o hot dog Iracema, né? Foi-se a pizza. E o hambúrguer meu. Ai, meu Deus. E agora? Uma pizza ou vou dar... O que eu faço? Uma luta. Uma guerra interna no meu coração. É difícil às vezes. Às vezes nós precisamos aprender que servir a Deus é viver uma vida de dedicação e de esforço. Eu preciso ser esforçado para vir na igreja, para vir no culto. Esforço para ir na célula. Tem dia que eu não quero ir na célula, ou quase todos os dias eu não quero ir na célula. Não é porque eu estou cansado. Trabalhei o dia inteiro. Quero ficar em casa. Eu quero botar um calção, eu quero me jogar no sofá, mitar um saco de batata, ficar de boa em casa. Eu não quero. Mas eu preciso ir, exercer esforço para não desfalecer. Exercer esforço todos os dias, buscar a Deus em oração, na devocional, fechar a boca, né, para não falar besteira. A vida cristã é difícil. Irá e não pecar. Irá e você não pequeis. Dá vontade de você ir lá e falar tudo. Mas eu tenho que engolir tudo. Por quê? Porque é um esforço. Porque eu tenho que me manter firme. Porque eu estou vivendo um processo de Deus. E a semeadura está acontecendo. E a colheita já tem dia marcado. A colheita já tem data marcada. Ela está chegando e eu não posso abandonar a minha lavoura. A lavoura que Deus me deu, eu vou me esforçar, eu vou capinar no sol. Se está chovendo, eu vou do mesmo jeito. Se está frio, eu vou dar um jeito. Se ficar muito quente, eu vou beber uma aguinha no meio do caminho. Mas eu não vou parar, eu não vou desistir. Porque aquele que me prometeu, a Bíblia diz aqui, se não desfalecermos, então o que plantamos, nós vamos colher. Se não desfalecer. E para encerrar, para a gente não desfalecer, nós temos também que aprender a colocar todas as nossas expectativas em Deus. Todas as nossas expectativas em Deus, porque Ele é capaz de cumprir as suas promessas. Ele é capaz, irmão. Deus tem capacidade para isso. Deus pode cumprir aquilo que Ele prometeu, não importa quanto tempo pode passar. Das vezes o tempo é maior. Às vezes uma colheita de milho é 6 meses, mas Deus segura 1 ano, a gente sem colher nada. Dá a promessa, dá a terra, dá a semente, a gente faz tudo certinho, jogou a semente, nasceu aquele pezão de milho, mas não tem espiga nenhuma. E a gente fica ali olhando para o milho e diz, eu acho que Deus me enganou. Eu acho que Deus me ludibriou. Sabe, irmão, porque quando a gente desiste da promessa de Deus, nós estamos dizendo para os céus, Deus, eu estou aqui desistindo, porque o Senhor é um grande mentiroso.
porque o Senhor mentiu para mim, por isso que eu estou desistindo, eu não acredito mais. E se eu não acredito é porque eu estou achando que o Senhor me enganou, o Senhor mentiu para mim. Deus mau e mentiroso, não te servirei mais, porque a promessa não se cumpriu na minha vida. Eu fui enganado, eu sofri um golpe dos céus, né? Deus golpista, me enganando. Que ousadia, vou desistir, não vou mais continuar, porque nós colocamos às vezes as expectativas muito nos resultados que nos ensinam. Às vezes nós colocamos as nossas expectativas nas histórias dos outros, naquilo que Deus fez na vida dos outros, e não sabemos que nós não somos os outros, como a nossa mãe já nos ensinou, né? Você não é todo mundo, você é diferenciado, você é especial. Deus tem uma história diferente para cada um de nós. Para de ficar olhando a história dos outros e querer ter aquilo para a tua vida. Uma vez o pastor Lucinho estava pregando num retiro, e um jovem chegou para ele. Você conhece o pastor Lucinho, né? Falou: pastor Lucinho, coloca a mão na minha cabeça, eu quero a unção de Deus que está na tua vida, eu quero a unção de Deus que está em você, eu quero sobre mim. Então, coloca a mão na minha cabeça para Deus me dar essa unção. E ele falou assim: você tem certeza? Tem, então vem cá, vou orar para Deus matar a tua mãe hoje. Ele falou: como assim? Não, peraí, pastor, que negócio? Claro, você quer a unção que está na minha vida, você tem que passar o processo que eu passei. Você quer as minhas colheitas, você tem que ter as minhas semeaduras. Eu perdi a minha mãe. Ele começou a contar a história difícil do processo de Deus na vida dele. Ele falou assim: se você não quer passar pelo meu processo, não fique olhando a minha colheita, porque Deus tem a tua colheita, o teu processo. Deus tem algo individual e pessoal para cada um de nós. Então a nossa expectativa tem que estar em Deus. Há coisas que Deus faz e é inédito, é só para mim. Eu vivo na minha vida hoje coisas inéditas só para mim. Coisas que pessoas olharam para mim e muitos disseram: isso é impossível, não dá certo, não vai funcionar, nunca funcionou. Deus deu para mim e funciona. Para mim funciona. Por quê? Porque Deus deu para mim para funcionar comigo. Está funcionando para mim. Então talvez não funcione para outro, mas vai funcionar para a tua vida. Não fica olhando as histórias tristes dos outros, dos amargurados, daqueles que desfaleceram, daqueles que desistiram. Eles vêm amargurados, frustrados, decepcionados, desfalecidos, desistiram, traíram a Deus, abandonaram o processo. E depois eles tentam nos levar para o buraco negro da desistência onde eles estão. Porque eles olham para nós e dizem: essa história não dá certo. Nunca vi isso aqui funcionar. Pode parar. Fulano não deu certo. Eu já tentei, não deu certo. Aquele fez e não deu certo. Mas se Deus determinou que vai dar certo, se Deus nos deu as sementes, se Deus nos deu a terra, se Deus nos deu a ordem, Ele manda dos céus a chuva. E se nós não nos cansarmos de fazer o bem, a seu tempo nós colheremos, se não desfalecermos. É isso que Paulo está falando aqui. Então as nossas expectativas não são nas histórias, as nossas expectativas têm que estar em Deus. Deus é suficientemente capaz de cumprir as suas promessas. Fica em pé em nome de Jesus. Permanecer resilientes em todo o processo, com os nossos olhos fixos em Deus, nos garantirá colheitas abundantes. Em nome de Jesus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Permanecer em Deus, conhecer o processo, aprender a exercer esforço, ser esforçado e colocar as expectativas em Deus, são as ferramentas, a receitinha dos céus, para que nós possamos permanecer firmes, sem desfalecer e garantir a colheita que Deus nos prometeu, no nome de Jesus. Feche teus olhos nesse momento de oração. Hoje é o nosso culto de